A primeira vez que a Aline Prado flertou comigo, eu estava de joelhos embaixo da pia da cozinha da mãe dela, segurando uma chave de boca numa mão, tentando não parecer um homem que tinha acabado de esquecer como funciona o encanamento. Meu nome é Diego Cardoso. Eu tinha 36 anos, era solteiro e tocava uma pequena empresa de reparos domésticos numa van branca que cheirava a serragem, café e um aromatizador de pinheiro extremamente crítico. Aquela tarde de quinta-feira devia ser simples. Dona Marlene, que morava 2 casas abaixo, tinha me ligado porque a pia estava vazando dentro do armário. Diego, meu bem, disse ela pelo telefone. Detesto incomodar, mas tem água pingando numa tigela e já usei todas as minhas toalhas boas. Dona Marlene tinha 58 anos. Era viúva, doce e do tipo de mulher que te fazia sentir culpado por aceitar pagamento porque sempre te mandava embora com um pão de banana. Eu disse que chegaria em 20 minutos. Naquela época da minha vida, eu gostava de trabalhos simples. Torneira frouxa, ralo entupido, dobradiça de porta, saída de secadora. Coisas com problemas claros e soluções claras. Pessoas, por outro lado, não eram minha especialidade. Eu era divorciado havia quase 3 anos, o que soa dramático até você saber que o casamento durou apenas 9 meses. Minha ex, Renata, me disse que eu era confiável, gentil, esforçado e impossível de sentir perto. Essa frase ficou comigo mais do que os papéis do divórcio. Então fiquei muito bom em consertar coisas que não me perguntavam como eu estava me sentindo. A casa de Dona Marlene ficava no fim da Rua das Acácias, amarela clara com venezianas brancas e jardineiras que ela trocava conforme a estação. Quando abriu a porta, tinha os óculos de leitura em cima da cabeça e farinha numa das bochechas. Lá vem meu herói, disse ela. Ainda nem toquei na pia. Você atendeu o telefone. Por aqui, já conta. Ela me levou até a cozinha, onde uma tigela de metal estava embaixo dos canos, recolhendo gotas constantes. Larguei minha caixa de ferramentas, abri as portas do armário e comecei a examinar o sifão. Parece que a porca de compressão afrouxou, falei. Provavelmente é rápido. Era o que meu marido dizia sobre tudo, disse ela, sorrindo suave. Depois, 3 horas depois, estava suando e culpando o fabricante. Prometo culpar a gravidade primeiro. Ela riu e voltou a sovar massa na bancada enquanto eu trabalhava. Por uns 10 minutos, tudo foi normal. Então a porta da frente se abriu. Mãe, chamou uma voz de mulher. Cozinha, respondeu Dona Marlene. 2 pares de passos vieram pelo corredor. Espiei debaixo da pia e as vi. As gêmeas Prado. Eu já sabia que Dona Marlene tinha filhas, claro. Ela falava delas o tempo todo. Aline estava terminando um estágio de design no centro e Bruna tinha acabado de começar a trabalhar de noite numa clínica de fisioterapia, enquanto fazia faculdade. Eu tinha visto fotos antigas de formatura na estante da sala. Fotos antigas não tinham me preparado para a coisa real. Tinham 26 anos, ambas altas, ambas de cabelo escuro, ambas com aquele tipo de confiança que fazia um cômodo se reorganizar em volta delas. Bruna entrou primeiro, de scrub sob uma jaqueta jeans, olhos brilhantes, sorrindo como quem já sabe a piada que ninguém contou ainda. Aline vinha atrás, num suéter creme jeans, mais quieta, carregando um tubo de desenhos debaixo do braço. Tinha o mesmo rosto da irmã, quase, mas onde Bruna era sol batendo no vidro, Aline era luz de vela num quarto silencioso. Essa era perigosa, brincou Dona Marlene, radiante. Meninas, este é o Diego, lá da rua. Está nos salvando de uma inundação. Bruna se apoiou na bancada. Oi, Diego lá da rua. Os olhos de Aline foram até minha chave de boca, depois até meu rosto. Você sempre conserta pias de camisa social. Olhei para mim mesmo. Camisas onde de trabalho, mangas dobradas, uma mancha pequena perto do bolso de graxa velha de cano. É meu traje formal de encanador. Bruna riu. Aline sorriu como quem tenta não sorrir. Aquele sorriso fez algo inconveniente com meu bom senso. Me virei de volta para o armário rapidamente porque existem momentos na vida de um homem em que profissionalismo não é só virtude, é tática de sobrevivência. Dona Marlene sacudiu a farinha das mãos. Preciso correr ali do lado pedir para Carla se ela ainda tem minha forma de torta. Meninas, não incomodem o Diego, nem pensar, disse Bruna. Dona Marlene lançou um olhar de mãe para as duas, depois saiu pela porta lateral.
A cozinha ficou muito quieta. Quieta demais. Apertei a porca, testei o cano e fingi que não sentia as duas me olhando. Aline se aproximou. Você está nervoso. Estou concentrado. Não é o que gente nervosa chama. Bruna se agachou perto do armário, o queixo apoiado na mão. Ele está definitivamente nervoso. Estou segurando uma chave debaixo de água pressurizada. Falei, respeitem o perigo. Aline se inclinou o suficiente para que eu sentisse o cheiro limpo de baunilha e chuva no suéter dela. Então ela e Bruna trocaram um olhar terrível, do tipo que gêmeas devem desenvolver ainda no útero, especificamente para arruinar a tarde de um homem. Bruna sorriu primeiro. O sorriso de Aline veio mais devagar. Depois as duas ficaram perto, as vozes caindo num sussurro, nossa cama também está quebrada. Por um segundo inteiro, meu cérebro parou de aceitar informação nova. O cano embaixo da pia escolheu exatamente aquele momento para cuspir um fio fino de água fria bem no meu colarinho. Bruna explodiu numa gargalhada. Aline cobriu a boca, mas os ombros tremiam. Recuei de supetão, bati a cabeça na parte de baixo do armário e murmurei algo que era quase uma prece e quase não era. Cuidado, disse Aline. Embora os olhos dela dançassem. Você vai se machucar. Eu estava indo bem, falei, esfregando a nuca. Até o relatório de mobília. Bruna inclinou a cabeça. Relatório de mobília? Você disse que a cama estava quebrada. Nosso estrado, esclareceu Aline, sorrindo de leve demais, no nosso apartamento. Bruna confirmou. Faz um barulho horrível. Encarei os canos da pia como se tivessem me traído pessoalmente. Muita mobília faz barulho. Falei, com cuidado. Exatamente, disse Bruna. Por isso precisamos de uma opinião profissional. A Aline cruzou os braços. A menos que você só cuide de pias. Ali estava um desafio. Eu já tinha construído decks no calor de janeiro, refeito fiação de ventilador de teto com vespas no sótão. E uma vez tirado um gambá de dentro de uma chaminé usando só luvas, um cobertor de mudança e péssimo senso de julgamento. Não ia ser derrubado por duas mulheres bonitas e um estrado bambo. Eu cuido de estrados. Falei. Bruna sorriu. Bom saber. O jeito como ela disse aquilo fez minha chave de boca parecer mais pesada. Voltei para debaixo da pia, apertei a porca, sequei a junta com um pano e esperei. Nenhum pingo. Abri a torneira, ainda seca. Pia consertada, falei, aliviado de me levantar. Aline me entregou uma toalha antes que eu pudesse alcançar uma. Você está molhado, risco da profissão. Mamãe vai insistir que você coma alguma coisa agora, avisou Bruna. Como se tivesse sido chamada, Dona Marlene voltou pela porta lateral segurando uma forma de torta e uma pequena tempestade de fofoca. A Carla mandou um oi e disse que o sobrinho dela é solteiro. O que eu falei para ela que não ajudava ninguém. Ela parou notando meu colarinho molhado. Ai, meu bem, a pia revidou? A pia perdeu, falei. Minhas filhas não te incomodaram, incomodaram? Não, falei rápido demais. As sobrancelhas de Bruna subiram. Aline olhou para baixo, sorrindo. Dona Marlene estreitou os olhos. Meninas, perguntamos sobre nossa cama, disse Bruna. A mãe dela suspirou como quem criou dois furacões lindos e aceitou a responsabilidade há anos. O estrado no apartamento delas está caindo aos pedaços. Já falei para comprarem um novo. Não está caindo aos pedaços, disse Aline. Está emocionalmente abalado. Ele range se você respirar perto, acrescentou Bruna. Dona Marlene se virou para mim. Você se importaria de dar uma olhada um dia desses? Eu te pago, claro. Claro, falei. Posso passar depois de terminar um serviço amanhã. Bruna apoiou o quadril na bancada. Amanhã à noite? Depende de onde é o apartamento. 10 minutos daqui, disse Aline, em cima da padaria, na Rua do Comércio. Eu conhecia o lugar. Prédio antigo, piso torto, uns rocamboles ótimos. 6 horas? Perguntei. 6 é perfeito, disse Aline. Algo no jeito como ela disse perfeito me deixou de repente muito interessado na minha caixa de ferramentas. Dona Marlene embrulhou metade do pão de banana em papel alumínio apesar dos meus protestos. Depois me pagou mais do que o serviço valia. Tentei devolver parte. Ela empurrou minha mão de volta. Você é um bom homem, Diego. Deixa as pessoas serem gentis com você de vez em quando. Aquilo me atingiu mais perto do que eu esperava. Agradeci, juntei minhas ferramentas e fui até a porta. Bruna me acompanhou até a varanda. Aline foi atrás.
mais quieta, ficando um passo atrás da irmã. Até amanhã, disse Bruna, pela questão do estrado. Claro, respondi. Aline deu um passo à frente então, o sorriso mais suave agora. A gente realmente precisa consertar. Eu acredito em você. Os olhos dela seguraram os meus por um instante a mais do que o normal. Antes que eu pudesse responder, Dona Marlene chamou lá de dentro. Meninas, parem de distrair o coitado do homem. Bruna riu. O sorriso de Aline se alargou. Escapei para minha van com um pão de banana debaixo do braço e a estranha sensação de que o concerto de amanhã não seria nada simples. No dia seguinte, cheguei na Rua do Comércio às 17h58 com minha caixa de ferramentas, uma furadeira sem fio e um lembrete severo para mim mesmo. Consertar o estrado, receber, ir embora. Sem estranheza, sem pensar demais, sem me enrolar em sorrisos, perfume ou o que quer que tinha acontecido naquela cozinha. O apartamento delas ficava em cima da padaria Aurora, no alto de uma escada estreita que cheirava a açúcar, fermento e tijolo velho. Antes que eu pudesse bater, a porta se abriu. Bruna estava ali de legging preta e um moletom largo de faculdade, cabelo preso num coque bagunçado. Você está adiantado, disse ela. 2 minutos. Conta. Ela se afastou e gritou por cima do ombro. Aline, o profissional chegou. Ouvi, respondeu Aline de dentro. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, com pisos inclinados e janelas altas dando para a rua. Havia estantes desencontradas, plantas em vasos de cerâmica lascados e 2 canecas de café abandonadas na mesa como provas de um crime. Aline saiu do corredor com um jeans salpicado de tinta e um suéter verde suave. O cabelo preso com um lápis. E de algum jeito isso foi pior para minha concentração do que qualquer coisa planejada teria sido. Oi, Diego, disse ela. Oi. Bruna olhou de um para o outro e sorriu de um jeito que eu não apreciei, então falei, limpando a garganta. O estrado? Por aqui, disse Bruna. Elas me levaram por um corredor curto até o quarto. Singular. Parei na porta. Dentro havia 2 camas de solteiro encostadas em paredes opostas. Uma estava arrumada com uma colcha cinza e travesseiros empilhados. A outra parecia que alguém tinha lutado com um cobertor e perdido. Bruna apontou para a bagunçada minha. Soltei o ar antes de conseguir me segurar. Bruna pegou na hora. Estava preocupado, Diego? Não. Aline se encostou no batente ao meu lado. Ele estava preocupado. Inspeciono todos os cômodos com o mesmo nível de cuidado. Falei, muito profissional, disse Bruna. O estrado dela era de ferro velho, provavelmente resgatado de um brechó. Um canto tinha se soltado do trilho lateral e o suporte central estava torto o suficiente para fazer o colchão afundar. Ajoelhei para examinar, aliviado por ter algo mecânico para focar. Esse estrado tá sem 2 parafusos, falei. Bruna cruzou os braços. Explica o barulho e a inclinação. Aline se agachou do outro lado, perto bastante para o joelho dela, quase tocar o meu. Dá para consertar? Provavelmente. Vou precisar escorar o suporte central. Bruna se jogou na cama de Aline. Ele diz, provavelmente como um homem que quer a gente preocupada. Digo provavelmente porque estrados velhos gostam de surpresa. Aline sorriu, igual apartamentos velhos. Pelos 20 minutos seguintes, trabalhei enquanto elas pairavam na porta, fazendo perguntas que eram metade práticas e metade planejadas para ver se eu deixaria cair um parafuso. Bruna era leve nas provocações, brilhante e destemida. Aline era mais quieta, mas a atenção dela pesava mais. Quando perguntava algo, escutava a resposta. Quando eu mudava de posição, ela notava. Quando Bruna foi até a cozinha checar o celular, Aline ficou. Você não precisa ficar de olho, falei apertando um suporte. Eu sei. Ergui os olhos. Então por que fica? Ela deu de ombros. Mas o sorriso murchou um pouco, porque você parece o tipo de pessoa que conserta tudo e depois some antes que alguém consiga agradecer direito. A furadeira parou na minha mão. Isso é bem específico. Minha mãe gosta de você, disse ela. Diz que você é gentil, mas difícil de decifrar. Sua mãe devia abrir uma empresa de consulta de antecedentes. Aline riu baixinho. Ela também diz que você pareceu triste quando ela mencionou meu pai. Voltei para o estrado. Sua mãe repara em muita coisa, repara. Houve um silêncio mais quieto então. Não estranho, só honesto.
Minha ex dizia que eu era como uma garagem trancada. Falei antes de perceber que estava falando. Útil, cheia de ferramentas, impossível de entrar. Aline não fez piada. Isso é uma coisa cruel de dizer sobre alguém. Ela não estava tentando ser cruel, mesmo assim. Olhei para ela então. Os olhos dela estavam firmes, calorosos, curiosos sem ser intrometidos. Fazia tempo que alguém não me olhava, como se eu não fosse um problema para resolver ou um muro para escalar. Da cozinha, Bruna gritou: "Se vocês dois estão tendo uma conversa profunda, garante que ela termine com a cama consertada." Aline revirou os olhos. Ela tem um timing terrível. Talvez um timing excelente, falei, porque meu coração tinha voltado a fazer algo inconveniente. O sorriso de Aline voltou, menor dessa vez. Quando terminei, pressionei o colchão, sem ranger, sem afundar. Bruna voltou, testou com um pulo dramático e bateu palmas. Mágica. Parafusos. Corrigi. A Aline passou a mão pelo trilho consertado. Obrigada, de nada. Bruna pegou a bolsa da cômoda. Vou pegar um lanche lá embaixo. Aline, paga o homem. Depois piscou para mim e sumiu pela porta. A Aline e eu ficamos sozinhos, de novo, e dessa vez nenhum dos dois fingiu não notar. O apartamento pareceu diferente depois que Bruna saiu. Mais quieto, não exatamente vazio, porque a padaria embaixo ainda zumbia pelo assoalho e o trânsito murmurava além das janelas. Mas o cômodo tinha encolhido de algum jeito até ser só a Aline, eu e a pequena caixinha de metal que ela tirou do topo da cômoda. "Quanto te devemos?" perguntou ela. "Pelo estrado?" Sequei as mãos num pano. 50. Ela me lançou um olhar, Diego. "O quê? Você veio de van, trouxe peças, consertou um estrado velho o bastante para se aposentar e quer R$ 50? Os parafusos eram baratos. Minha mãe avisou que você faz isso. Faço o quê? Se desvaloriza." Desviei o olhar primeiro. Isso estava virando um mau hábito perto de Aline Prado. Ela contou as notas mesmo assim, dobrou uma vez e estendeu na minha direção. 95? Aline, pega. Não foi um serviço difícil, talvez não para você. Hesitei, depois aceitei o dinheiro. Obrigado. De nada. Nenhum dos dois se mexeu. O quarto dela estava suave na luz da tarde, tons de verde e cinza carvão, esboços presos acima da mesa, e uma pintura inacabada apoiada perto da janela. Mostrava os telhados da Rua do Comércio ao amanhecer, mas ela tinha deixado as cores mais quentes que a realidade. "Mais gentis, você pintou isso?" perguntei. Ela seguiu meu olhar. Comecei. "Fico mudando de ideia. Para mim parece pronta. Isso é porque você é prático." "E você não é?" "Sou prática quando preciso." Ela se aproximou da pintura, inclinando a cabeça, mas gosto de deixar espaço para as coisas virarem outra coisa. Não soube o que responder a isso. Aline se virou de volta para mim. "Você sempre fica assim quieto quando elogiam seu trabalho? Só quando estão muito perto." Ela olhou para baixo, notou o espaço entre nós, depois ergueu os olhos com um sorriso lento. "Estou perto bastante?" Pela primeira vez ela não estava provocando. Só segurou o meu olhar. Meu celular vibrou no bolso, me salvando e me irritando ao mesmo tempo. Checei. Uma mensagem de Dona Marlene. "Minhas meninas se comportaram?" Quase ri. Aline arqueou uma sobrancelha, minha mãe. "Perguntou se você se comportou e o que você vai responder." Digitei. "Perfeitamente." Aline leu de cabeça para baixo e sorriu. Mentiroso. Diplomata. Ela riu e o som soltou algo no meu peito. Guardei a furadeira e fechei a caixa de ferramentas. Eu devia ir, devia? Lá estava de novo. Aquela pergunta simples que não parecia simples de jeito nenhum. Respirei fundo. "Aline, não estou tentando ser grosso. Eu sei. E não estou fingindo que não reparo em você." O sorriso dela desapareceu em algo mais honesto. "Bom, mas sua mãe é minha vizinha. Você é filha dela. Eu chamei você para um concerto. E agora o concerto está pronto, tecnicamente." Ela cruzou os braços, achando graça. "Você é muito comprometido com detalhes técnicos. Eles me mantêm vivo." Aline foi até a porta, não bloqueando, só ficando ali, como se quisesse que eu decidisse se ia embora ou ficava. "Posso te perguntar uma coisa?" disse ela. "Claro, se a Bruna não estivesse aqui, e se minha mãe não fosse sua vizinha, você ainda estaria se esforçando tanto para fugir?" A pergunta acertou em cheio. Eu podia ter mentido. Um ano atrás, provavelmente teria mentido. Em vez disso, falei. "Sim." O rosto dela mudou. Acrescentei rápido, mas não por sua causa.
A Aline se encostou de novo no batente. Então por quê? Olhei para a caixa de ferramentas na minha mão, para os riscos na alça, para a evidência de anos gastos sendo útil em vez de corajoso, porque sou bom em consertar coisas. Falei, nem sempre sou bom em mantê-las. Por um momento, ela ficou em silêncio. Depois atravessou o quarto e pegou um cartão de visita da minha caixa aberta. Um dos meus, Reparos Cardoso. Nenhum serviço é pequeno demais. Ela virou o cartão e escreveu algo no verso. Quando me entregou, vi o número dela. Sem pressão, disse ela. Sem joguinho. Sem emboscada de gêmeas esquisita. Ergui uma sobrancelha. Tá bom, disse ela. Emboscada mínima. Ri apesar de mim mesmo. Ela sorriu. Me liga se quiser, não porque alguma coisa quebrou. Enfiei o cartão no bolso da camisa. Isso pode ser uma primeira vez. Ótimo. Do corredor, a porta da frente se abriu. A voz de Bruna ecoou, trouxe sanduíche. E se alguma coisa romântica aconteceu sem eu narrar, vou ficar furiosa. Aline fechou os olhos. Minha irmã é um castigo de vida passada. Peguei minha caixa de ferramentas sorrindo. Mas antes que eu pudesse sair, Bruna apareceu segurando um saco de papel, olhou para meu rosto, depois para o de Aline, e congelou. Ah, disse ela baixinho. Pela primeira vez, ela não fez piada. E isso me deixou mais nervoso do que todas as provocações dela juntas. Bruna ficou no corredor com os sanduíches numa mão e uma expressão que eu não consegui decifrar. Depois olhou para Aline. Olhou de verdade. Fosse qual fosse a linguagem silenciosa de gêmeas que passou entre elas, mudou o ar no cômodo. O sorriso de Bruna suavizou em algo protetor, quase terno. Bom, disse ela, erguendo o saco de papel, trouxe peru, rosbife, e um vegetariano porque a Aline finge que não rouba minha batata frita. Aline piscou. Isso é tudo que você vai dizer? Por enquanto. Bruna olhou para mim. Mas se você machucar ela, sei onde sua van fica estacionada. Bruna, avisou Aline. O quê? Estou sendo acolhedora. Levemente criminosa, mas acolhedora. Bruna apontou para mim. Bom, ele entendeu. Comemos sanduíche na mesinha da cozinha enquanto a cidade virava azul lá fora. Bruna falou a maior parte do tempo, preenchendo cada silêncio antes que criasse dente. Aline sentava na minha frente, quieta mas sorrindo, os pés descalços dobrados sob a cadeira, os olhos encontrando os meus de vez em quando, como um segredo sendo passado de mão em mão. Quando finalmente fui embora, Aline me acompanhou até a escada. A padaria estava fechada, mas o cheiro quente de canela ainda pairava na escadaria. No último degrau, ela disse, você não precisa ligar. Eu sei, falo sério. Não quero que você se sinta encurralado. Olhei para ela, para a mulher que tinha me provocado debaixo de uma pia, me desafiado num quarto e de algum jeito enxergado as partes trancadas de mim sem tentar forçá-las abertas. Não me sinto encurralado, falei. Me sinto notado. O rosto dela suavizou. Isso é... Não, falei. Só novo. Aline sorriu. Novo pode ser bom. Não a beijei naquela noite. Eu quis. Acho que ela sabia que eu quis, mas em vez disso enfiei a mão no bolso, toquei o cartão com o número dela e disse, eu vou te ligar. Ela balançou a cabeça uma vez. Tá bom. E pela primeira vez em muito tempo, eu quis dizer aquilo de verdade. Liguei para ela na noite seguinte. Nosso primeiro encontro foi café na padaria embaixo e uma caminhada pelo rio que virou jantar porque nenhum dos dois queria se despedir. O segundo encontro devia ser cinema, mas passamos a noite inteira conversando na garagem da minha casa, ao lado da van, rindo de comida fria enquanto a luz da varanda zumbia acima de nós. Bruna se autonomeou fiscal de segurança emocional, o que basicamente significava que aparecia sem avisar, roubava as sobras e me dava avisos dramáticos enquanto secretamente torcia por nós. Dona Marlene fingiu surpresa quando Aline e eu ficamos sérios, mas tinha o olhar satisfeito de uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo desde a primeira pia vazando. 6 meses depois, Aline pintou por cima da minha bancada de trabalho na garagem enquanto eu construía para ela uma mesa de estúdio decente. Ela disse que a luz ali era perfeita. Eu disse que o piso era inclinado. Ela disse que isso deixava tudo mais honesto. 1 ano depois daquela noite, consertei o corrimão da varanda de Dona Marlene, enquanto Aline sentava nos degraus me desenhando como se eu fosse algo que valesse a pena guardar.
Bruna chegou com café, inspecionou meu trabalho e declarou que eu era material aceitável de marido. Aline riu. Quase deixei a furadeira cair. Na primavera seguinte, havia um anel na minha caixa de ferramentas, enfiado entre uma trena e uma caixa de parafusos de latão. Pedi a Aline em casamento na cozinha de Dona Marlene, bem ao lado da pia que tinha começado tudo. Aline chorou antes mesmo de eu terminar de perguntar. Bruna chorou mais alto ainda. Dona Marlene ficou parada na bancada com as duas mãos sobre a boca, farinha na bochecha de novo, sorrindo como se a própria casa tivesse sido consertada. E depois, quando Aline e eu nos mudamos para um lugar pequeno com pisos tortos e janelas demais, eu mesmo construí nosso estrado. Carvalho maciço, sem ranger, sem balançar, sem parte quebrada. Na nossa primeira noite lá, Aline sentou de pernas cruzadas sobre a colcha enquanto eu apertava o último parafuso. Ela se aproximou, o sorriso tão travesso quanto no dia em que nos conhecemos, e sussurrou: "Nossa cama também está quebrada." Ri tanto que precisei sentar ao lado dela. Depois ela apoiou a cabeça no meu ombro e no brilho quieto do nosso quarto ainda por acabar, com latas de tinta no canto e luar espalhado pelo chão, finalmente entendi que algumas coisas não são para ser consertadas e esquecidas. Algumas coisas são para ser construídas com cuidado, todo dia, com as próprias mãos. Se você ouviu as gêmeas sussurrarem, nossa cama também está quebrada, e ficou para ver o que realmente precisava de conserto, deixa o like, comenta e se inscreve para mais histórias como essa. O que você teria feito se algo assim acontecesse com você? Consertei a pia da vizinha e as gêmeas sussurraram. Nossa cama também está quebrada, e você já confundiu bondade com algo que seu coração estava com medo demais de nomear? Me conta sua história nos comentários. Se você gostou dessa, deixa o like, se inscreve e te vejo no próximo vídeo.